2 de maio, Café com Deus Pai. Mensagem de hoje é Perdendo para ganhar. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mateus capítulo 19, versículo 21 e versículo 22. Deus anseia por homens e mulheres que possam transformar toda uma geração. Mas para correspondermos a esse chamado, precisamos estar alinhados aos propósitos do Pai. Na história do jovem rico, que era um homem obediente aos mandamentos, ele tinha tudo para viver uma jornada extraordinária com Jesus, mas seu coração era apegado demais às riquezas terrenas. Deus não disputa espaço em nosso coração com mais nada, mas deseja que sejamos completamente entregues a Ele, para que Ele possa agir. O dinheiro e os bens materiais eram importantes demais para o jovem rico, a ponto de, ao ter que fazer uma escolha entre as riquezas e Jesus, hesitou e então fez a escolha errada, preferindo os prazeres e o conforto desse mundo. Muitas vezes é necessário perder para ganhar, pois tudo aquilo que nos afasta de Deus Pai prejudica profundamente a nossa vida, ainda que por si só não seja algo ruim, como no caso das riquezas. Possuí-las não é algo inerentemente ruim, mas ter o coração nelas, sim. Na vida, muitas vezes, portas se fecham ou perdemos algumas coisas, e nesses momentos precisamos refletir, pois, talvez, Deus esteja retirando as distrações ou aquilo que nos afastava da presença dele. Reflita, o que o tem mantido cativo? Pois, como afirmou Jesus, onde está nosso tesouro, ali está também nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Que essa reflexão impulsione você a avaliar as áreas da vida que possam estar desalinhadas com o coração de Deus, pois Ele deseja que estejamos prontos para sacrificar o que for necessário para estarmos mais próximos dele e de seu propósito transformador. A frase de destaque de hoje é: a generosidade mostra de fato como está o seu coração. Lendo mais uma vez, a generosidade mostra de fato como está o seu coração. Hoje nós estamos no dia 153 de 365 dias, a leitura bíblica é Atos capítulo 22 e a palavra-chave é entrega. A mensagem de hoje nos fala a respeito de entrega, porque como nós vimos aqui na leitura do texto, que o título é Perdendo para Ganhar, é que um jovem chegou até Jesus e esse jovem era muito rico. E ele chegou até Jesus e ele disse para Jesus assim: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: Você deve amar a Deus em primeiro lugar. Depois, você deve amar o próximo. Você deve honrar os seus pais. Você não deve adulterar e não deve cobiçar nada de ninguém. E o jovem, que era o jovem rico, respondeu: Tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Em outras palavras, esse jovem, ele era um jovem que respeitava a lei de Deus e ele tinha muita vontade de ser uma pessoa de Deus. Só que, no momento em que ele respondeu isso, Jesus olha para ele e diz: Se você quer ser perfeito, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e aí você terá um tesouro no céu. Quando Jesus lançou esse desafio para ele,
o jovem abaixou a cabeça. Ele ficou triste, porque ele era muito rico. Então ele abaixou a cabeça e seguiu o seu caminho. E Jesus disse para ele que, depois que ele vendesse as coisas, ele deveria voltar para segui-lo. Então, o título, quando fala perdendo para ganhar, ele nos traz um desafio. O que toma o teu coração e que você precisa largar mão para que você possa ganhar o reino de Deus? Essa questão de o que está prendendo o teu coração, ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são muito apegadas às velhas amizades, amizades que não são boas, pessoas que são muito legais, pessoas que falam muito bem, pessoas que você se sente muito bem de estar próximo delas, mas elas não querem seguir a Jesus. Então, se você continuar a caminhar com essas amizades, elas vão levá-lo para longe de Jesus. Tem outras pessoas que precisam perder aquele apego excessivo ao marido, à esposa, a um filho. Tem pessoas que a vida dela é o marido, a esposa, o filho, acima de tudo. Isso tem sido até algo ruim, porque tem gerado muitos filhos que são terríveis, pessoas que não respeitam o próximo, não respeitam o outro, porque os pais não colocam limites, mas fazem todas as vontades deles, e eles acabam sendo pessoas que não entendem o respeito e o amor ao próximo, justamente porque os pais não os educam, porque entendem que educar o filho significa fazer todas as suas vontades. Tem maridos que entendem que a vida é fazer todos os desejos da sua mulher. Mesmo que eles tenham que assumir financiamentos e contas que vão levá-los a pagar altos juros para dar alguma coisa que a mulher deseja, ao invés de dizerem: isso não cabe nesse momento no orçamento, mas eles fazem tudo isso porque a mulher é um ídolo. Jesus disse: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão ou a qualquer outra pessoa além de mim, não é digno de mim. Se você realmente quer ganhar o reino de Deus, você tem que ter Jesus em primeiro lugar. Não existe nada errado de você honrar e amar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Mas o Senhor Jesus vem em primeiro lugar, e aí sim vem o seu marido e a sua esposa, depois vem os filhos. O marido e a esposa vêm em primeiro lugar. Muitas mulheres, quando ganham seus bebês, dão mais prioridade aos filhos. Quando eles são pequenos, isso faz todo sentido. Mas quando eles vão crescendo, é muito importante dar atenção ao seu marido, porque ele é a carne da sua carne, ele com você são um. Lá em Gênesis fala que o homem deixará sua mãe e o seu pai e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Então, dar mais valor aos filhos do que ao marido é um equívoco à luz da Bíblia. E dar mais valor ao marido ou à esposa em relação a Jesus também é um erro. Jesus vem em primeiro lugar, em segundo lugar vem o seu cônjuge, marido ou esposa, depois em terceiro lugar vem os seus filhos. E existem outras pessoas que precisam largar a bebida, outras pessoas amam demais jogos, outras pessoas amam demais o videogame, outras pessoas amam demais praticar esportes radicais
e não prestam atenção nos limites em relação aos cuidados da sua própria vida. A segunda tentação de Jesus, quando você lê Mateus capítulo 4, o diabo disse para Jesus: se você verdadeiramente é o Filho de Deus, se jogue aqui desse monte, porque está escrito no Salmo 91, que ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para que você não tropece com os teus pés em nenhuma pedra. E Jesus respondeu para o diabo: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E tem pessoas que vivem se arriscando, dirigindo de maneira perigosa e fazendo coisas muito perigosas e deixando de cuidar da sua vida. O que você precisa perder? Perder essa sede por adrenalina? Perder esse amor excessivo em relação a uma pessoa? Perder as amizades que te afastam de Deus? Ou de repente a mesma coisa desse jovem rico, perder a preocupação com dinheiro. Porque o Salmo 23, no versículo 1, fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então coloque a falta que você sente, que você tem, diante de Deus, peça a Ele que lhe dê provisão, Ele lhe dará aquilo que você precisa. A própria oração do Pai Nosso fala isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor fez uma promessa em Mateus, capítulo 6. Aqui em Mateus, no capítulo 6, quando você vai no versículo 24, veja que Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o deus da riqueza. Jesus estava dizendo para as pessoas que escutavam: vocês não conseguem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Sirvam a Deus, porque aquilo que vocês precisam, eu cuidarei. Veja o que Jesus fala logo na sequência. Versículo 25. É por isso que eu vos digo, não andeis cuidadosos. Em outras versões fala assim: preocupados, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vocês, poderá, com todos os seus cuidados, ou seja, com todas as suas preocupações, ansiedades, acrescentar um côvado à sua estatura? Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Solícitos é preocupados. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O rei Salomão, de acordo com o Antigo Testamento, foi um rei tão rico que quando as pessoas iam no palácio dele, todos os funcionários, todas as roupas que ele vestia eram as melhores. As pessoas ficavam impressionadas com as roupas. O texto do Antigo Testamento fala sobre isso. E Jesus aqui está dizendo que os lírios do campo são vestidos por Deus, e Jesus está dizendo no versículo 29, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentios aqui
eram as pessoas que não eram judeus. Jesus, quando ele veio, ele estava trazendo a mensagem para o povo judeu. E Jesus estava dizendo que vocês não devem ser como as pessoas que estão fora do reino, porque era uma forma dele comunicar que os judeus, naquele momento, eram considerados os que eram os escolhidos de Deus. Depois que Jesus morreu, todos os gentios, que são as pessoas que não são descendentes de judeus, receberam, por meio de Jesus, o direito de serem filhos de Deus. E se você ainda não aceitou a Jesus, você não tem acesso a Deus, porque só Jesus dá acesso a Deus. Então, quero fazer um convite a você. Você quer receber a Jesus agora para ter acesso a Deus? Muitas pessoas dizem que chegar até Deus é como subir uma montanha. Você pode subir por vários lados. Mas a realidade é que para você acessar a Deus, você só tem uma escada. E essa escada é Jesus. Se você não receber a Jesus, você não sobe até o céu. Para receber a Jesus, você deve fazer uma oração em que você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Fazendo essa oração, você disse que Jesus é o teu Senhor e, portanto, Ele lidera a sua vida, que Ele é o teu Salvador, porque você reconhece que Ele morreu na cruz por você, que você quer que o seu nome esteja no livro da vida, que lá no Apocalipse fala que é o livro onde estão anotados os nomes dos que aceitaram Ele, como você fez agora, e que você quer o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que ensina você como seguir a Ele até chegar ao céu, até a eternidade. Feita essa oração, você agora deve orar todos os dias e dizer: Deus, o meu dia é do Senhor. E você deve ler a Bíblia para encontrar o caminho do que fazer para segui-lo fielmente. Voltando para a mensagem aqui no versículo 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. Vamos dizer que hoje os gentios são aqueles que não receberam Jesus. São as pessoas que estão longe de Deus. São as pessoas que vivem no mundo preocupadas com o que vão comer, com o que vão beber e com o que vão vestir. Jesus está dizendo: quem não está no meu caminho são as pessoas que ficam preocupadas com isso. Agora, continuando no 32. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça, na Bíblia, significa fazer a vontade de Deus. Então aqui ele está dizendo assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, e fazer a vontade dele. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, vocês terão a comida, a bebida e as vestes. Mas a comida, a bebida e as vestes, na verdade o que Jesus está dizendo é tudo aquilo que vocês precisam. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, não fique pensando no dia de amanhã, porque o dia de amanhã você nem sabe se você vai estar lá. E você vai ter se preocupado com uma coisa que não era para você se preocupar. Deixe o dia de amanhã para amanhã. Cada dia tem o seu mal. Então, com essa mensagem, Jesus está dizendo: nós precisamos perder a nossa preocupação com coisas que estão longe do nosso controle. Voltando aqui para a mensagem, o que você precisa perder? Qual a preocupação que você precisa perder para que você possa ganhar a calma, a paz, a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento que vem de Jesus, que vem de Deus? Então, e a frase de destaque, quando ele coloca aqui, a generosidade mostra de fato como está o seu coração, é que muitas vezes o nosso coração está tão congelado que nós já nem conseguimos manifestar amor em relação ao nosso próximo.
porque nós estamos tão preocupados com a nossa própria vida, com tantas coisas que nós pensamos, eu não tenho para dar, que nós ficamos totalmente endurecidos no nosso coração. Mas a generosidade, a capacidade que nós temos de ainda dar um abraço, uma palavra amiga, um elogio, mostram que o nosso coração ainda tem amor no coração, ainda tem a relação, o relacionamento com Deus. Vamos orar e agradecer por essa mensagem e pedir a Deus que Ele venha sondar o nosso coração, porque esse jovem rico, ele nem sabia que ele tinha essa falha. Tanto que, quando você lê a história dele, quando ele chega até Jesus, ele fala: eu faço tudo isso desde jovem, eu obedeço tudo. Até o momento em que Jesus confronta ele. Então vende tudo e vem e me segue. Nessa hora que ele fica triste. Nessa hora que ele entende: eu estou preso nisso. Muitas vezes nós não temos visão, nós não conseguimos perceber que existe alguma coisa que está no nosso caminho. Então vamos orar e pedir a Deus para que Ele nos ajude nisso. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha nos dar visão espiritual para que nós saibamos o que está no caminho e que nos impede de sermos totalmente do Senhor. Se existe alguém preocupado com relação ao que comer, ao que beber e ao que vestir, ou com relação à porta de trabalho, a tua palavra fala que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Então eu peço que o Senhor abra uma porta para que essa pessoa tenha a provisão que vem do Senhor, para que essa pessoa fique em paz, sabendo que o Senhor é Deus de provisão e que o Senhor é aquele que realmente cumpre a sua palavra e cuida, como nós lemos em Mateus no capítulo 6, versículo 25 ao 34. Peço que o Senhor venha nos ajudar a ter visão e entender o que está nos afastando do Senhor, o que está prendendo cada pessoa e impedindo que ela consiga ter um relacionamento absoluto e total para seguir ao Senhor e receber o teu reino. Confirma, meu Deus e meu Pai, essa bênção nesse dia e que nós possamos ter um mês abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente.